Pedidos, eu vou falar mais um pouquinho sobre Tuerchen, a divindade coelho, para quem não conhece. Tuerchen é uma divindade chinesa que administra o amor e o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Tuerchen significa divindade coelho. Seus adeptos se referem a ele como Tai Yan, que traduzido significa o mestre, isso mesmo. Em um conto folclórico de Fujian do século XVII, conta a história de um soldado que se apaixonou por um oficial da província no qual ele deveria assistência. Ele, nessa paixão avassaladora que ele passou a ter pelo mestre dele em si, porque o cara era uma hierarquia a mais do que ele o espionou no banho, ele foi escondido, se esgueirou e espionou o outro soldado, o qual ele era apaixonado e que tinha uma hierarquia a mais do que a dele, e espionou. Esse soldado descobriu, pegou ele, espiando ele. O oficial, envolto em raiva e fúria, ele torturou e matou o soldado. Mas o soldado retornou dos mortos, na forma de uma alavanca, um coelho, no sonho de um ancião da aldeia. A lebre informa que ele não fez nada demais, que ele só amou, e por amar ele foi morto. Então assim os seres do mundo inferior o endeusaram, o impulsaram como Deus, e não permitiram que ele ficasse lá, e mandaram ele de volta à terra para poder cuidar dos assuntos dos homens, principalmente dos homens que amavam outros homens. Então ele exige que aquele ancião e todos os moradores da aldeia erguessem um templo em seu nome e sempre acendessem incenso em sua homenagem. E assim se encerra a história. Alguns moradores de Fujian se juntaram com o senhor que teve o sonho premonitório e ergueram o templo, mas guardaram segredo. Poucos sabiam do motivo que ergueram aquele templo. Muitos iam lá e tentavam descobrir o porquê, mas ninguém sabia a razão e ninguém sabia por que razão o templo estava de pé. Muitos imploraram para saber por que razão aquele templo estava erguido. Mas, sem saber, todos passaram a ser adeptos do Deus Coelho, divindade Coelho, e iam lá acender o incenso e orar em seu nome. De acordo com o escrito O que o Mestre não discutiria, esse escrito foi escrito por Yuan Mei durante a dinastia Qing. Perdão o erro agora, tá? Nesse escrito nós podemos saber que Tuerchen era um homem chamado Hu Jinbao. E Hu Jinbao se apaixonou pelo oficial mais bonito do exército no qual ele prestava serviço. E essa paixão avassaladora foi o fim dele, porque a pessoa que ele amou foi a pessoa que o matou. A pessoa o matou. Uma gíria para designar homens homossexuais no final da China imperial era coelhos. Razão essa pela qual Hu Jinbao é designado como a divindade do coelho. E, embora na realidade ele não tenha nada a ver com coelhos e não deva ser confundido com outra divindade, que é Tuer Yen, que é o coelho da lua. Com o passar dos anos, a história de Hu Jinbao foi até um pouco esquecida até pelos próprios guardiões do seu templo. No entanto, há um templo na região de Yogni Taoyuan que venera o Hu Jinbao na sua aparência tradicional. E o templo é conhecido como o Salão do Brilho Marcial. Então esse é mais um pequeno resumo, ou o que mais eu encontrei sobre o Hu Jinbao ou Tuerchen, que também é conhecido como a divindade coelho e Deus protetor das relações homossexuais. Ou seja, se em algum momento você quer se encaixar procurando se há um Deus que aceita as relações homossexuais, sabemos que se é um Deus, ele aceita tudo e a todos, né? Então, mas se você quer se encaixar de uma forma, existe na China um templo erguido e vários outros locais também que estão sempre acendendo incenso e orando para Hu Jinbao ou Tu Erchen.